invasão dos Estados Unidos no Panamá, de 20 de dezembro de 1989 a 31 de janeiro de 1990. A invasão dos Estados Unidos ao Panamá no final de 1989 foi uma intervenção realizada com o objetivo de manter a dominação de Washington na América Latina, entre outros países da região. O Panamá era importante para os Estados Unidos devido ao Canal do Panamá, que conecta o Atlântico ao Pacífico, e sua relevância para os interesses militares e econômicos dos Estados Unidos. O envolvimento dos Estados Unidos com o Canal do Panamá começou em 1902 ao assumirem as obras dos franceses. Em 1903, Washington apoiou o movimento de independência do Panamá, que levou à sua autonomia em relação à Colômbia. Isso deu aos americanos posse exclusiva e permanente da zona do Canal do Panamá em troca de grande compensação financeira. Desde que o canal foi inaugurado em 1914, ele tem sido um ponto-chave nas relações entre as duas nações. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, a questão do controle sobre o canal tornou-se motivo de disputa. Inspirados pelos egípcios que nacionalizaram o Canal de Suez em 1956, os panamenhos reivindicaram o mesmo direito em 1964 após soldados americanos matarem vários panamenhos em um tumulto. As duas nações romperam brevemente as relações diplomáticas. A disputa terminou em 1977 com a assinatura dos Tratados Torrijos-Carter. Panamá assumiria o canal até 31 de dezembro de 1999, desde que permanecesse aberto para embarcações dos Estados Unidos. Ao assinar os Tratados Torrijos-Carter, Washington manteve seu interesse no Panamá. Uma carta deles era o tenente-coronel Manuel Noriega, chefe da inteligência militar. Noriega foi informante pago da CIA por anos e usado para desestabilizar interesses soviéticos na região. Como governante do Panamá, ele ajudou Washington a manter o controle do país. No entanto, durante a década de 1980, Noriega se tornou um problema devido à sua crescente ligação com os cartéis de drogas. O pedido para que ele deixasse o poder afastou Noriega dos Estados Unidos e aproximou-o dos soviéticos. Foi o começo de sua queda. Washington tentou um golpe fracassado contra Noriega em 1988 e o acusou de crimes ligados ao tráfico de drogas. Os Estados Unidos evitaram uma ação militar, principalmente porque o presidente Reagan não queria atrapalhar a campanha presidencial de George H. W. Bush. Bush Sênior chefiava a CIA quando a agência cooperava com Noriega e sabia de seus laços com cartéis de drogas. Após a eleição de George H. W. Bush, essas preocupações políticas perderam relevância. A oportunidade surgiu em maio de 1989, quando Noriega anulou a vitória da oposição nas eleições nacionais. Os Estados Unidos pressionaram Noriega a reconhecer o resultado da eleição, mas ele recusou. Ele rompeu todos os laços e declarou guerra entre Panamá e Estados Unidos em 15 de dezembro de 1989. No dia seguinte, tropas das Forças de Defesa Panamenhas, PDF, pararam 4 soldados americanos em um carro e começaram a assediá-los. O incidente resultou na morte de um primeiro-tenente da Marinha baleado. Um oficial da Marinha americana que testemunhou o incidente foi agredido e sua esposa ameaçada. Foi um ponto de virada para o presidente Bush, que ordenou a execução da Operação Justa Causa, a invasão do Panamá. As forças de defesa panamenhas estavam longe de ser um adversário à altura. Com cerca de 16 mil homens armados, a Força Aérea das Forças de Defesa do Panamá tinha 500 homens organizados em 2 batalhões, 5 companhias de infantaria, uma tropa de cavalaria e 2 companhias de ordem pública, equipada apenas com aeronaves não combatentes. A Marinha tinha só 400 homens e poucas embarcações pequenas. Com só 28 blindados, a infantaria das Forças de Defesa do Panamá não conseguia resistir à invasão dos Estados Unidos. Os generais americanos temiam que as Forças de Defesa do Panamá recuassem para as montanhas e iniciassem uma guerra de guerrilha. Nesse caso, os combatentes das Forças de Defesa do Panamá seriam uma grande ameaça à segurança do país. Por isso, o Comando Sul dos Estados Unidos mobilizou mais de 27 mil soldados para a missão. Quase metade desse número, cerca de 13 mil soldados, já estavam estacionados em bases militares dos Estados Unidos no Panamá. Eram soldados da Brigada de Infantaria 193 e um batalhão de cada uma das divisões, 7ª de Infantaria Leve e 5ª de Infantaria Mecanizada. Havia ainda pequenas unidades da Marinha, Força Aérea e Marinha de Guerra, além das tropas no Panamá. A força de ataque, formada pela 82ª Divisão Aerotransportada e 75º Regimento de Infantaria, realizou a maioria dos combates no dia D. Exército, Rangers, Forças Especiais, SEALs, Operações Especiais da Força Aérea e Unidades Especiais da Marinha. Com um total de 7 mil soldados, o restante das tropas desembarcaria no Panamá após a derrota das principais forças da PDF para pacificar o país.
O general Karl Steiner, comandante operacional das forças envolvidas na Operação Justa Causa, definiu a hora H para 1h da manhã do dia 20 de dezembro de 1989. Todas as unidades foram divididas em vários grupos-tarefa com alvos e missões específicas. Esses eram os grupos-tarefa: Atlântico Vermelho, Pacífico, Baioneta, Sem Perfil e Operações Especiais Conjuntas. Devido à atividade incomum da PDF na noite do ataque, Steiner adiantou a hora H para 00h45, não querendo perder completamente o elemento surpresa. A Força-Tarefa Baioneta, estacionada no Panamá, foi a primeira a atacar e tinha provavelmente a missão mais difícil. Receberam ordens para tomar o Forte Amador e La Comandância, quartel-general da PDF. Eles saíram à 00h45 de suas posições iniciais e se dividiram em 3 forças-tarefa: Gator, Red Devil e Wildcat. A Gator isolou o quartel-general às 3h30 para tomar La Comandância. Sofreram grandes baixas ao avançar pelas ruas do Panamá. Sob fogo de pequenos destacamentos da PDF ao chegar, a Força-Tarefa Gator lançou tudo contra as forças da PDF em La Comandância. O complexo foi destruído pelo fogo dos tanques Sheridan, veículos LAB-25, helicópteros de assalto, gunships AC-130 e helicópteros Apache AH-60 e 4 com mísseis Hellfire. As forças da PDF, reforçadas por companhias de ordem pública, resistiram aos americanos até o fim da tarde. Eles atingiram um helicóptero AH-6 Little Bird, forçando um pouso de emergência. Ele explodiu após a tripulação de 2 homens escapar às 16 horas. Soldados americanos romperam um muro e invadiram o complexo. 2 horas depois, La Comandância foi tomada e o comando central da PDF foi eliminado. À 00h45, a Força-Tarefa Red Devil avançou ao Forte Amador e bloqueou a saída das tropas que tentaram escapar. 15 minutos depois, o resto da força-tarefa atacou a base. As forças do PDF de dentro rejeitaram os pedidos de rendição e continuaram lutando até as 16h45. À 1h da manhã, 1.300 Rangers da Força-Tarefa Vermelha saltaram de paraquedas sobre a base militar de Rio Otto, lar de 720 homens das leais 6ª e 7ª Companhia de Fuzileiros de Noriega. O ataque foi precedido pelo bombardeio de 2 aviões furtivos F-100 e 17 Nighthawk, que lançaram cada um uma bomba de 2.000 libras com o objetivo de atordoar os soldados na base. Foi a primeira missão de combate dos Nighthawks. O bombardeio não teve efeito relevante, apenas alertou os soldados da PDF sobre a invasão. Eles encontraram os Rangers dos Estados Unidos que saltaram de paraquedas de 150 metros sob forte tiroteio, apesar da resistência panamenha. O 2º e o 3º Batalhão dos Rangers do 75º Regimento lidaram com a guarnição relativamente fácil e assumiram o controle de toda a base e do campo de aviação em menos de 1 hora. A Força-Tarefa Red Tango, 1º Batalhão dos Rangers do 75º Regimento, reforçada pela Companhia C do 3º Batalhão, saltou de paraquedas no aeroporto Tacomán Torrijos, na periferia leste da cidade do Panamá. Essas unidades preparavam o campo para a 82ª Divisão Aerotransportada, apoiadas por helicópteros AH-6 e aviões AC-130. Os Rangers dominaram facilmente a 2ª Companhia Aerotransportada das Forças de Defesa do Panamá. Tomar o terminal principal foi mais difícil, pois os homens de Noriega fizeram 347 brasileiros reféns. 2h30 depois, os reféns foram libertados e o aeroporto ficou sob o controle das forças americanas, ao custo de 4 Rangers mortos. Apesar da pista já segura, o 2º Batalhão do 54º Regimento de Infantaria Paraquedista saltou sobre o aeroporto Tacomán Torrijos às 2h10 da manhã, seguido pelas demais unidades da Força-Tarefa Pacífico. Junto com eles, 8 tanques M500 e 51 Sheridan foram lançados do aeroporto. Soldados da 82ª Divisão Aerotransportada fizeram assaltos aéreos perto da Força Aérea Panamenha em Tina, Adas, Panamá, Laviego e Forte Cimarrón. Após combates intensos e apoio dos AC-130, a 82ª eliminou quase todas as PDFs. A 1ª Companhia de Infantaria, o 12º Esquadrão de Cavalaria, a Unidade Especial de Segurança Antiterrorista e um batalhão de elite 2000 com a maioria de seus blindados. À 1h da manhã, a Força-Tarefa Atlântico, formada por um batalhão da 7ª Divisão de Infantaria e o 3º Batalhão do 54º Regimento de Infantaria Paraquedista, parte da 82ª Divisão Aerotransportada, ambos estacionados no Panamá, iniciaram seu ataque. O primeiro alvo foi o Forte Espinar e a 8ª Companhia de Fuzileiros da Força Aérea Panamenha. Os combatentes na base ofereceram forte resistência, e só sucumbiram depois que o quartel foi completamente destruído pelo fogo de artilharia.
enfrentou-se resistência maior. Na base naval de Cocossalo, próximo ao assentamento dos Estados Unidos, soldados da 1ª Companhia de Infantaria Naval da PDF resistiram por 4 horas antes de se render. A Força Tarefa Atlântico participou da tomada dos presídios em Renaissance e Gamboa, libertando prisioneiros acusados de organizar o golpe contra Noriega e um agente da CIA. Durante o primeiro dia da invasão, unidades de operações especiais, uma companhia de fuzileiros navais e uma companhia de veículos blindados leves atuaram como apoio às forças convencionais. Eles estavam principalmente envolvidos na criação de bloqueios de estradas, impedindo assim que as unidades da PDF reforçassem umas às outras. Nas fases posteriores da operação, eles foram enviados para províncias periféricas com a tarefa de neutralizar as guarnições locais da PDF. Destacou-se a missão da Força Tarefa White, formada por 3 pelotões do Corpo de Fuzileiros Navais SEAL Team. A força invadiu a costa do Panamá na hora H em bote Zodiac. O alvo deles era o aeroporto Punta Patila, onde o jato particular de Noriega estava estacionado antes de eles atacarem o hangar com o avião de Noriega. Os SEALs bloquearam a pista empurrando aviões leves sobre ela. Os SEALs destruíram o jato de Noriega com um foguete AT-4, mas tiveram 4 mortos e 8 feridos. Mais do que eles haviam antecipado, o dia D foi avaliado como muito bem sucedido. As principais unidades da PDF foram derrotadas. Os soldados restantes se renderam ou se dispersaram. Em 20 de dezembro à noite, a 7ª Divisão de Infantaria e a 16ª Brigada de Polícia Militar chegaram ao Panamá para manter a ordem por 4 dias. Eles lutaram contra os remanescentes da PDF que resistiam após a capital ser assegurada. As forças envolvidas em operações de estabilização voltaram sua atenção para outras províncias e guarnições locais da PDF. No entanto, o principal objetivo da operação, a captura de Manuel Noriega, ainda não havia sido alcançado até 24 de dezembro. As tropas dos Estados Unidos vasculharam locais designados como esconderijos de Manuel Noriega. Quando souberam que ele ainda estava na cidade do Panamá, ciente de que todas as suas rotas de fuga estavam cortadas, Manuel Noriega procurou o Monsenhor Leboa na Nunciatura Apostólica sob o controle do Vaticano. Ele buscou refúgio na Embaixada da Santa Sé, em vez de fugir para as montanhas e iniciar uma guerrilha contra os americanos. Para evitar uma guerra exaustiva, Laboa deixou que ele se escondesse na Nunciatura em 24 de dezembro. Os americanos descobriram sobre Noriega na Nunciatura em menos de meia hora. Eles enviaram a Força Tarefa Verde e policiais militares para bloquear o complexo e revistar todos os veículos que entrassem ou saíssem da Nunciatura. Washington iniciou negociações com o Vaticano para que Noriega fosse entregue pela Nunciatura. O novo governo e uma conferência de bispos do Panamá também pediram ao Papa João Paulo II que entregasse Noriega. A pressão sobre o Vaticano funcionou. Em 3 de janeiro de 1990, o Monsenhor Laboa informou às tropas americanas que Noriega estava deixando a Nunciatura. Noriega aceitou se render se pudesse usar seu uniforme e sair do país em segredo. Às 20 horas e 53 minutos, ele foi algemado pelas tropas dos Estados Unidos e levado para a base aérea de Howard, onde foi preso por agentes da DEA a bordo do C-130. Noriega deixou o Panamá e foi levado sob custódia para a base aérea de Homestead, na Flórida. Em poucos dias após a invasão, o governo de Noriega no Panamá chegou ao fim. O novo governo assumiu com Guilherme Andara, vencedor das eleições de 1989, sendo empossado como presidente. Na noite anterior à invasão, levou 3 semanas para as tropas americanas pacificarem completamente o país e estabelecerem a ordem. Em 31 de janeiro de 1990, a Operação Justa Causa terminou oficialmente. Os Estados Unidos tiveram 23 mortos e 325 feridos. A família do Norte, por outro lado, teve baixas mais significativas, 205 mortos e 1.908 capturados. Apesar do sucesso total da operação pelos americanos, muitos países a condenaram. A Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução deplorando a agressão dos Estados Unidos ao Estado independente do Panamá. A Assembleia Geral das Nações Unidas também condenou a invasão como uma violação do direito internacional. Particularmente controversa foi a força que os Estados Unidos usaram para derrubar o regime de Noriega. Ela causou entre 300 e 500 vítimas civis e deslocou outros 20 mil como refugiados. Após a invasão, as relações entre Panamá e Estados Unidos mantiveram a implementação dos Tratados Torrijos-Carter. O canal foi finalmente cedido ao Panamá, mas o país permaneceu firmemente dentro dos limites da esfera de influência dos Estados Unidos.